Olá pessoal, Enivaldo Medeiros aqui, o seu contador nos Estados Unidos. Quando o migrante chega aqui, ele precisa de uma autorização para trabalhar, ou seja, precisa de um documento, certo? E o documento que se precisa aqui é o documento do Social Security, que aí no Brasil seria o CPF ou o documento do Seguro Social, ok? O que ocorre é o seguinte, muitas vezes, como é difícil adquirir se você não está autorizado pela imigração, muitas pessoas que precisam trabalhar acabam descobrindo uma maneira de obter um número desses, ok? Às vezes compram, às vezes usam do amigo, de um parente, de alguém, blá 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 blá, ou seja, fazem um rolo e acabam obtendo um social falso, ok? É comum, sim, é comum. Por quê? Porque muitas vezes os empregadores, a empresa que contrata a pessoa, não confere se aquilo é verdadeiro ou falso. Por isso, dá margem e dá abertura para que o processo das falsificações continue. Há um tempo atrás chegou alguém, vamos dizer que o nome dele seja Joãozinho, ok? Ele veio com um documento, que é o W2, que é mais ou menos o comprovante que conforma quanto você recebeu durante o ano e quanto foi depositado no governo no seu nome, ok? Como se fosse assim o seu valor recebido e quanto foi declarado na fonte em seu nome. E ali tinha o número, claro, de um Social Security. Você não pode obter aquele documento se você não tem um Social Security. E ao mesmo tempo que ele possuía este documento chamado W2, ele também tinha um outro formulário que mostrava o IT number dele. Ele foi recebido por uma das minhas recepcionistas, ela ficou em dúvida de saber qual que ela usava, então me chamou. Eu percebi logo que alguma coisa não estava de acordo com aquela papelada. Então eu perguntei a ele, olha, você recebeu um Social Security há pouco tempo? E usava no passado esse ITIN? Porque isso ocorre. Às vezes as pessoas vêm, aplicam para o social e demora alguns meses para receber. Então, enquanto estão esperando, elas ficam usando esse ITIN number, o que até aí está tudo certo. Então, o que ocorre? Elas muitas vezes começam até o meio do ano com o ITIN e depois do meio do ano para o final do ano obtêm o seu social e transferem tudo para o social. Então é comum a pessoa vir com alguns documentos com o ITIN e outros documentos mostrando o Social Security. São dois números, um começa com 9, outro começa com qualquer outro dígito, mas especificamente o Tax ID começa com o número 9, então é fácil de identificá-lo dos outros números. Bom, então é comum a gente olhar e dizer, perguntar para a pessoa, olha, isso aqui você tinha o ITIN, agora você tem o social. Então a gente usa o social e desqualifica o que foi feito no ITIN, só que soma aquilo que foi usado lá, junto, para que tudo fique então o valor todo no seu Social Security. Então a primeira pergunta que eu fiz para o João foi, olha, você recebeu um social? Ele não. E qual o número que nós estamos usando? Eu tenho o meu ITIN number. E esse outro número? Esse número um amigo me deu, eu blá 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 blá, desconversou. E eu disse, bom, tudo bem, eu sei o que está acontecendo. Esse número é um número falso que a gente não pode usar. Mas é que outras pessoas disseram que pode e que tem contador que faz. Eu concordo contigo, tem contador que faz. Mas só porque um contador faz o errado não significa que eu tenho que continuar fazendo o errado. No caso dele, tinha um contador que já tinha feito por 2 anos para ele. Quando ele chegou para mim, eu disse que eu não poderia fazer daquela forma. O que eu poderia fazer é usar o ITIN, usar o social que foi feito, desclassificar aquele social e dizer que é tudo no seu ITIN. Daí ele tem que perder tudo que foi acumulado lá. Em outras palavras, foi acumulado no nome de outra pessoa que não é ele, porque o número não é dele. Em outras palavras, está errado. Qualquer forma que a gente mexa, está sempre errado. Então não podemos fazer isso. Então o que eu aconselhei a ele é que não poderíamos fazer, só poderíamos ajustar de uma outra forma, que seria da maneira correta, e aquele dinheiro acumulado ele teria que perder e teria que pagar novamente. Ia ser muito mais caro para ele? Sim, mas seria da maneira correta.
e ele ficou meio sem saber o que fazer, então disse que ia pensar, e é claro que não apareceu mais para conversar sobre aquele assunto. Passado alguns, eu lembro, este caso parece que demorou uns 2 anos. A esposa dele, num outro período, cerca de 2 anos depois, me encontrou e me perguntou se eu lembrava do João, assim, que ele tinha vindo, querendo fazer taxa comigo e tal. Eu disse, sim, lembro do caso e tal. Pois é, ele recebeu várias cartas do IRS investigando o caso dele, cobrando valores ridículos, desqualificando todo aquele dinheiro que originalmente o contador que fez o imposto para ele disse que ele tinha direito a receber, e ele não tinha, porque não era o social dele, era um social falso. Então foi acumulado no governo no nome errado, ou seja, ele não pode reclamar para si uma coisa que está errada. Em muitos casos, eles ainda podem te prender e te dar uma multa de $25 mil por fazer um documento falso desses. Bom, eles estavam então cobrando um valor super alto dele, se não me engano era em torno de 32, 33 mil. Estava ameaçando de tirar a casa dele. Eles tinham comprado casa fazia 1 ano, e agora eles estava ameaçando de tomar a casa dele para poder pegar aquele dinheiro de volta, já que ele não tinha, e só sei que estava um rolo danado. E ele tinha também uma carta de deportação. O problema é que quando você começa a fazer coisas erradas, como obter um documento falso, é uma das coisas que te leva a outros erros, ok? Por exemplo, quando o IRS descobre que você está usando um Social Security falso, ele geralmente comunica à imigração. O fato da pessoa já ter feito o seu imposto de renda, posto o seu endereço lá, dado o seu nome completo, e muitas vezes posto o nome da esposa, posto o nome de filhos, é fácil de eles descobrir onde a pessoa realmente se encontra no momento. E aí ele ativa não só os agentes dele, mas também ativa os agentes imigratórios. No caso do nosso amigo João, ele foi, se não me engano, deportado alguns meses depois deste caso, além de ficar com uma baita de uma dívida, ter que vender a sua casa para pagar isso. Então não vale a pena, ok? Se alguém te oferecer um Social Security falso, não faça. Veja bem, uma das coisas que você deve entender aqui é o seguinte: o fato de você não ter um Social Security não te impede de declarar o seu imposto de renda, mas você tem que declará-lo da maneira correta. O fato de você ter um Tax ID, mesmo que você esteja de maneira irregular, não te impede de ser visto de bons olhos perante o IRS, certo? Porque ele olha você como alguém que está, de certa forma, fazendo algo para a sobrevivência, mas a parte que compete a eles, que é o imposto, você está pagando, certo? Existem maneiras de você, mesmo estando de uma forma irregular aqui, tem como você reportar o seu imposto de maneira 100% aceitável, 100% correta, ok? Entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em ajudá-lo.